Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu tô vindo montar uma lista, um ranking sobre as principais seleções das Olimpíadas do futebol masculino. Vou fazer uma tier list com 4 opções. A primeira são aquelas seleções que não têm chance alguma de medalha. A segunda é aquela que pode surpreender e conquistar, por que não, uma medalha. Já a outra prateleira, vou colocar os favoritos à medalha. E no topo, aquela que será a grande favorita à conquista do ouro olímpico. Então, vou ordenar nessa ordem, começando de baixo para cima. E vamos lá, vamos começar essa lista. A primeira seleção que eu coloco, como que não tem chance nenhuma, praticamente, de conquistar medalha, é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, um país bem pequeno, com pouca tradição no futebol, pouca representatividade. O principal jogador da equipe que vai para as Olimpíadas é um jogador do Burnley, é o Chris Wood. Ele já é um jogador mais veterano, aqueles jogadores acima de 24 anos permitido. Ele vai ser a estrela da equipe, mas mesmo assim não é um jogador assim tão renomado, apesar de jogar na Premier League. E não acredito que essa seleção consiga algo muito surpreendente. Talvez lute para avançar de fase, mas não acredito que tenha chance alguma de chegar ao pódio olímpico. Outra seleção que eu coloco também fora da lista de que pode surpreender é a Austrália. A Austrália, apesar de ter evoluído bastante no futebol, atualmente até participa das eliminatórias asiáticas e não da Oceania, mas mesmo assim não tem muita tradição olímpica no futebol e vejo ela com pouca representatividade, poucos atletas de destaque, abaixo, claro, dos 24 anos. Então, coloco ela como não tendo chances de alcançar o pódio, a medalha olímpica. O seu principal destaque para a competição é o Daniel Arzani, do Manchester City. O elenco ainda conta com 12 atletas de jogadores que atuam na própria Austrália, no futebol australiano. Ou seja, é um futebol bem pobre, bem fraco. Então, por isso, coloco a Austrália aqui como uma equipe que praticamente não tem chance alguma de medalha no futebol masculino. Outra seleção é a Arábia Saudita. Para mim também não tem chance alguma de conquistar medalha. Também é um futebol, claro, que ainda evolui. Futebol ali nos Emirados Árabes ali cresce, tem dinheiro, mas ainda assim não chega no nível do futebol sul-americano, europeu, e até algumas equipes da África geralmente surpreendem nesse tipo de competição de mais jogadores jovens de base, por conta da força física, é claro. E a Arábia Saudita não tem nenhum ganho assim físico que possa fazer e surpreender as demais seleções, e o seu treinador convocou apenas atletas que atuam na liga local, ou seja, não tem nenhum grande destaque que joga na Europa ou fora ali daquele centro ali do seu país. Então, por isso, para mim, não tem chance alguma a Arábia Saudita de conquistar qualquer medalha nas Olimpíadas. Outra seleção que eu coloco também neste patamar é Honduras. Honduras surpreendeu na Rio 2016, nas últimas Olimpíadas, foi uma semifinalista, acabou caindo para o Brasil na semifinal, foi goleado, mas chegou às semifinais jogando contra a seleção brasileira, que foi campeão olímpico em 2016, mas ainda assim não acredito que tenha tantas forças para repetir tal feito e alcançar uma luta por medalha nesta competição. Então, não vejo ela brigando dessa vez ali, pois acredito que essas Olimpíadas estão no nível acima da Rio 2016, com seleções de mais tradição, seleções mais fortes. Então eu tiro a Honduras de qualquer chance de alcançar o pódio nestas Olimpíadas. Agora vou colocar seleções que podem surpreender nas Olimpíadas. Não são aquelas seleções que chegam como favoritas a conquistar a medalha, mas podem fazer uma boa campanha, ganhar um destaque, ganhar entrosamento e pode sim, por que não, alcançar uma medalha. A primeira delas eu coloco a Coreia do Sul. A Coreia do Sul deixou de fora seu principal jogador da atualidade, o Heung-min Son, mas mesmo assim vai trazer uma boa seleção, uma boa equipe. Seu destaque maior para esta competição é o Lee Kang-in, a sensação do Valência, jogador comparado ao Davi Silva, então um jogador de destaque, de boa articulação, que pode ajudar essa equipe a, por que não, lutar por uma medalha, talvez de bronze, tentar alcançar o pódio. Não entra como favorito, como eu falei, mas pode se surpreender. Equipes asiáticas geralmente são muito boas taticamente, geralmente põem uma correria também muito grande, apesar de serem
fisicamente um pouco frágeis, não têm tanto poder físico, mas geralmente compensam isso com alta velocidade. Então vamos esperar e aguardar e ver o que a Coreia pode nos apresentar. Coloco ela como uma equipe, uma postulante a brigar por alguma coisa que pode vir a surpreender. Outra equipe que pode surpreender é o Japão. Joga em casa, são os donos da casa, os mandantes. Então, por isso entra aqui também na minha lista, como uma equipe que pode sim almejar algo mais, não entra como favorito, mas pode sim surpreender. A equipe japonesa levou jogadores experientes para o setor defensivo, como o Sakai e também o Yoshida, e ali no meio-campo levou o Endo para dar uma articulação maior ali, uma boa saída de jogo para a equipe, para os jovens japoneses tentarem apresentar um bom futebol e por que não sonhar com uma medalha olímpica, o que seria um grande feito para a equipe do Japão. Outra equipe que pode surpreender, que também coloco aqui, é o Egito. Como as equipes africanas geralmente se destacam em competições desse porte, desse nível de base ou coisa do tipo, apesar do Egito ser da África lá no norte, não é de uma área onde geralmente os jogadores têm um porte físico muito avantajado, mesmo assim tem jogadores sempre de muita qualidade, de muito teor técnico. Seus principais jogadores não foram liberados, o Mohamed Salah do Liverpool e o Mohamed Emery do Arsenal, ambos não tiveram a liberação dos seus clubes. Claro, isso dá uma perca grande para a equipe africana, mas eu coloco aqui como uma sensação que pode sim surpreender. Não aparece ou não desponta como favorito a ganhar medalha, mas pode aprontar para cima das demais seleções. Outra equipe que entra aqui é a Romênia. A Romênia aparece aqui, também contou com muita dificuldade para convocar jogadores. Os clubes não quiseram liberar. A sua principal arma estrela seria o Yanis Hag, lá do Rangers, da Escócia, mas também não foi liberado. Então é muita dificuldade que os treinadores acabam encontrando por conta da difícil liberação dos clubes por não ser data FIFA. Então por isso eu coloco a Romênia aqui como uma equipe que pode surpreender. Das europeias é a mais fraca que se classificou, a de menos tradição, então vai ficar aqui nessa prateleira. Outra seleção que também entra aqui é a Costa do Marfim. Seleção africana, ótimo teor físico, geralmente muito rápidos e fortes, que podem sim surpreender por conta disso. Talvez não tenha tanta qualidade técnica, alguns jogadores, claro, têm a qualidade, têm o drible, têm a velocidade, mas outros são mais brutos, são mais brutamontes, mais físicos mesmo. Então pode ter uma boa intercalação, uma boa mescla e fazer com que a Costa do Marfim possa sim surpreender e chegar longe na competição. Dentre essas, talvez que possa surpreender, seja a mais forte, aquela que pode realmente chegar no nível a tentar alcançar o pódio. Jogadores de destaque estão confirmados, como o Diallo, do Manchester United, outros nomes importantes como Eric Bailly, também do United, Kessié do Milan, foram lembrados como jogadores acima dos 24 anos e estarão em Tóquio. Então, uma seleção forte, que vem com nomes também que jogam nas grandes ligas europeias, jogadores de destaques dos principais clubes europeus. Então, por isso eu aponto a Costa do Marfim como aquela equipe que mais pode surpreender e chegar no patamar acima do que se espera dela. E a última equipe que eu coloco nesta prateleira é a África do Sul. A África do Sul, outra equipe africana que geralmente vai bem nessas competições, então com certeza tem que ficar de olho nelas, mas diferente da Costa do Marfim, a África do Sul não teve boas liberações, então não conta com seus principais atletas e por isso perde força. Jogadores de destaque não foram liberados pelos clubes e isso enfraqueceu bastante a seleção africana. Então vai ficar aqui como uma seleção que pode surpreender pelo físico também, pela garra, pela vontade, mas tecnicamente é inferior à Costa do Marfim e até algumas outras seleções desta mesma prateleira. Então vai ficar aqui uma seleção que pode sim aprontar, fazer algo mais, mas por enquanto eu não espero tanto assim dela. Espero mais da Costa do Marfim do que da África do Sul. Agora vamos abrir a prateleira favorito a medalha. Eu inicio com o México. O México é uma seleção que geralmente vai muito bem nas Olimpíadas, já tem medalha de ouro olímpica recentemente, então uma seleção que geralmente traz um bom papel nas Olimpíadas, então não pode ser descartado. Jogadores de destaque que foram levados é o Diego Lainez, do Real Betis, e também o Gerardo Arteaga, do Genk. Foram jogadores lembrados. E também convocou
o famoso histórico Guillermo Ochoa, o goleiro que participou também das Olimpíadas de 2004 e atuou em 4 Copas do Mundo. Um goleiro de destaque que geralmente vai muito bem com a seleção mexicana, apesar de não ser tão destaque dos clubes que passa. Geralmente, quando está atuando pelo seu país, ganha muito destaque, realiza belas defesas, geralmente é um grande paredão lá. Então, com certeza, com um bom goleiro e sempre com uma boa qualidade que os jogadores mexicanos apresentam, é uma equipe que vai lutar sim por medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta prateleira, eu também coloco a Alemanha, vice-campeã olímpica em 2016, na Rio 2016, uma seleção que naquela época era forte, era considerada forte. Alguns atletas estão hoje na seleção principal, mas hoje não é tão forte. Sofreu muita resistência por parte dos clubes alemães, que não quiseram liberar seus atletas. O treinador só conseguiu a liberação de 18 atletas, sendo 3 deles goleiros, ou seja, só terão 15 jogadores de linha. Então isso vai prejudicar com certeza o desempenho da equipe alemã. Muitos jogadores de destaque não foram chamados, e também até jogadores que foram campeões europeus sub-21 ficaram de fora também da lista. Apenas 6 deles, daqueles que representaram a Alemanha no Europeu Sub-21, foram convocados. Então, muitas baixas, muitos problemas, e isso sempre traz dificuldades na hora de realizar o trabalho. Os jogadores acima dos 24 anos lembrados que vão participar das Olimpíadas são o Max Cruz, o Nadine Amiri e o Maximilian Arnold. Eles foram lembrados, não são jogadores assim de tanto destaque e renome, não são muito conhecidos e vão tentar ajudar a Alemanha a tentar repetir uma boa campanha nas Olimpíadas. Por que não tentar chegar mais uma final? Acho difícil, aponto ela aqui brigando por medalha, mas acho difícil ela ir muito longe a ponto de conquistar a medalha de ouro. Mas brigar por um bronze, talvez pela prata, pode até ser. Fica mais ali pelo bronze, acredito eu. O jogador jovem de mais destaque da seleção alemã é o Arne Meyer, uma jovem promessa que ganha destaque, participou do Europeu Sub-21 também. Então, é um jogador para ficar de olho nestas Olimpíadas. Outra seleção que pode e que é favorita à medalha é a Argentina. A Argentina sempre revela bons atletas, principalmente do meio-campo para frente, com belos jogadores, muita técnica, velocidade. Então, com certeza, a Argentina vai brigar. Já conquistou medalha olímpica de ouro, mais de uma vez e por sinal, e vai com certeza brigar novamente por esta medalha em Tóquio. O principal jogador jovem da Argentina é o Thiago Almada, do Racing, o principal jogador da equipe argentina, um jovem jogador meio-campista, aquele clássico camisa 10, articulador, consegue também jogar pelas pontas, então é um jogador que tem que ficar de olho, que pode se destacar. A Argentina sempre revela bons atletas e com certeza vai brigar pela medalha, é forte candidata, acredito que seja talvez até mais forte do que a própria Alemanha nestas Olimpíadas, pelo plantel que levou. Claro, tem baixas, não levou seus principais jogadores, isso com certeza tem um peso, mas tem outros bons valores que podem surpreender, por que não, e lutar por uma medalha. Outra seleção que entra em favorito a ganhar a medalha é a França. A França é aquela seleção que vem revelando ótimos jogadores ao longo dos últimos anos, grande destaque pelos inúmeros jogadores que tem revelado ultimamente, geralmente de muita qualidade, mas como as demais seleções sofreram, a França também sofreu por falta de liberação dos clubes. Um dos principais jogadores, que é o Camavinga, um volante ali que é muito destacado como um dos melhores da posição no quesito jovem, é claro, está de fora, foi cortado, não foi liberado pelo seu clube. O zagueiro do Arsenal também, o William Saliba, também foi cortado na reta final. Então tem essas pequenas baixas que podem fazer falta. Se eles fossem convocados, daria um ganho muito a mais e talvez estivesse numa prateleira acima do que está agora. Os seus destaques acima dos 24 anos são o Guignac, que joga no Tigres do México, assim como o Thauvin, também do Tigres do México. São 2 jogadores da equipe mexicana, que foi vice-campeã mundial de clubes, né? Eliminou até o Palmeiras lá no Mundial. O Guignac foi o grande destaque da competição ali. Não ganhou o prêmio de melhor jogador, mas foi talvez o principal jogador da competição em si. Então, um centroavante perigoso, forte, goleador. Com certeza vai ajudar muito a França
já que vai enfrentar muitos garotos, muita garotada, então seu porte físico e sua experiência pode fazer um favor extra para a seleção francesa. Mas, por falta de algumas peças, eu coloco aqui como apenas favorito à medalha e não ao ouro. Outra seleção favorita à medalha, eu coloco a seleção brasileira. Isso mesmo, a seleção brasileira não vai entrar como favorito ao ouro para mim, apesar de ter bons atletas. A equipe também sofreu com baixas por conta da não liberação dos clubes. Acima dos 24 anos levou o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, o Daniel Alves, do São Paulo, e também o Diego Carlos, do Sevilha. São esses 3 atletas acima dos 24 anos. Tem outros jogadores abaixo dessa idade de destaques, que até são da seleção principal, como o Richarlison e o Douglas Luiz. Então é uma seleção muito forte, que ainda não está totalmente entrosada, acaba falhando muito defensivamente. Nos amistosos recentes sofreu em alguns deles. Isso é preocupante contra seleções até muito fracas. Então por isso eu não coloco ela como favorita ao ouro, pela falta de entrosamento da equipe. Apesar de, nos nomes, ser uma bela seleção, uma seleção de muita qualidade, que pode sim evoluir taticamente e até alcançar o ouro, ainda não está pronta, ainda não está no nível certo e ideal para brigar por esta medalha de ouro atualmente. Durante a competição, claro, muita coisa pode mudar, mudanças no esquema, mudança de jogadores, de peças que podem render mais e fazer essa equipe evoluir e, por que não, brigar lá e lutar pelo ouro. Muita coisa pode acontecer, as Olimpíadas são longas, então por isso muita coisa pode mudar. Mas antes de começar a competição, não coloco o Brasil como favorito ao ouro, e sim favorito à medalha pelos atletas qualificados que tem. E sobrou, claro, a Espanha. Para mim, a melhor seleção das Olimpíadas no papel. Aquela seleção que melhor pode apresentar em termos táticos, em termos técnicos de futebol praticado na competição das Olimpíadas. E por que eu digo isso? 6 jogadores que estiveram na semifinal da Eurocopa foram convocados para participar das Olimpíadas, que são eles: o Pedri, que foi o principal jogador da Espanha ali talvez na Eurocopa, foi o jogador que foi eleito o melhor jovem de toda a Euro, então um jogador que vem ganhando destaque no Barcelona, muito comparado ao Iniesta, faz belas apresentações, está evoluindo num ritmo muito acelerado, belo jogador para ficar de olho. Também temos o Eric Garcia, que é um zagueiro de boa saída de bola, apesar de ainda pecar defensivamente. Temos o Dani Olmo, também um jogador muito excepcional, acima da média, um dos principais atacantes. Na eliminação contra a Itália, que foi para os pênaltis, o Dani Olmo acabou perdendo o pênalti, mas durante os 90 minutos e até a prorrogação foi o melhor jogador em campo. Então, com certeza, para ficar de olho também nesse atleta, jogador muito qualificado, de boa finalização. Também temos o Unai Simon, que foi o goleiro titular da Euro, mostrou que é muito bom também, pegador de pênalti, então tem que ficar de olho nele. Outro jogador é o Oyarzabal, não vi grande coisa dele na Euro, ele estava bem abaixo do que pode apresentar. Na eliminação para a Itália foi para mim o pior jogador em campo, então vamos ver o que ele pode apresentar de algo novo nas Olimpíadas. E também temos o Pau Torres, que é o outro zagueiro, também para dar uma consistência defensiva. Também ocorre a mesma coisa com o Eric Garcia, apesar de ser muito boa na saída de bola, no toque ali pelo chão, ainda peca ainda defensivamente. Então vamos ter que ver como essa Espanha vai se comportar. Os 3 atletas acima dos 24 anos que foram levados foram o Mikel Merino, do Real Sociedad, e a dupla do Real Madrid, o Dani Ceballos e o Marco Asensio. Então jogadores que não tiveram na Euro, mas são jogadores de destaque, muito conhecidos pelo que fazem nos seus clubes e podem dar mais qualidade ainda ao setor ofensivo da equipe espanhola. Então, por isso eu coloco a seleção da Espanha como a seleção que é a mais forte. Se repetir o que fez na Euro, principalmente na mata-mata, pode sim conseguir a medalha de ouro jogando seu futebol de alta posse de bola, de alta troca de passes e tentando finalizar, agredir o adversário o tempo inteiro. Claro, corre risco, joga numa marcação muito adiantada, muito alta. Isso pode ser preocupante, enfrentando jogadores muito jovens, velozes, mas ainda assim é uma equipe muito qualificada que, enfrentando equipes que com certeza são inferiores àquelas enfrentadas na Eurocopa, vai conseguir desempenhar talvez o futebol até mais vistoso e melhor do que as demais que eu apontei aqui. Então, por isso, eu coloco a Espanha no topo dessa lista como favorita ao ouro. Então, espero que vocês tenham gostado. Esta é a minha lista.
Deixa aí embaixo nos comentários a sua lista, quem vocês apontam como favorito ao título, favorito à medalha, aquelas que podem surpreender e também aquelas que não têm chance nenhuma de medalha. Vou ficando por aqui. Deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal, me siga lá no Facebook e até a próxima!